Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Elano. E na aula de hoje iremos tratar o assunto segmentos proporcionais e teorema de Tales e aplicações deste teorema. Vocês precisam ter o livro em mãos e coloque nas páginas 154, 161 e 168. Primeiramente, a gente vai ver uma revisão de razão e proporção, tá? A gente já viu em aulas passadas. Iremos trabalhar a questão dos segmentos proporcionais, os feixes de retas paralelas, para entendermos melhor o que é o teorema de Tales e assim aplicar nos triângulos, tá bom? Teorema de Tales nos triângulos. E ao fim de tudo estaremos aí repassando a agenda do dia. Ora, antigamente, tá? Os povos da Mesopotâmia, né? As margens do Nilo ali também, os babilônicos, eles já trabalhavam com essa questão de razão e proporção. Alguns monumentos, tá, como as pirâmides do Egito, outras obras arquitetônicas, foram todas construídas com base na arquitetura do triângulo retângulo. E um dos exemplos é essa pirâmide aí, que é a pirâmide de Quéops, tá bom? Que ela data aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, por aí, tá? Já foi na Grécia o que um grego chamado Tales de Mileto, ele desenvolveu trabalhos importantes, ok? E esses trabalhos serviram também para ajudar o homem a desenvolver a engenharia e outras ciências exatas, certo? Então, a partir de sombras e projeções, sombras no caso feitas em lugares que a luz do sol não bate, e algumas projeções foram feitas razões, tá? Hoje são conhecidas como razões trigonométricas, mas naquele tempo era outro conceito que se dava, mas não deixou de ser razão também, é o estudo. Só que agora entendemos razão de uma maneira mais completa, tá bom? A razão entre dois números A e B, né? O B tem que ser diferente de zero, porque denominador de fração não pode ser zero. Então temos que a razão entre o número A e B é a divisão de A por B ou o quociente de A por B, como a gente viu em aulas passadas, em divisões proporcionais. Vamos lá, segmentos proporcionais. A gente diz que quatro segmentos são proporcionais quando nesta ordem formam uma proporção. Como assim? Esses segmentos aqui, segmento AB, CD, EF e GH, nesta ordem, vão formar uma proporção. Então, como é que a gente pode escrever? Olha, a gente escreve assim: divisão de A por B, ou seja, primeiro dividido pelo segundo é igual ao terceiro dividido pelo quarto. Tá aqui, ó. Ok? Isso que se chama proporcionalidade entre quatro segmentos, tá certo? As unidades são trabalhadas como metro, segundo, metro, decímetro, centímetro. São as mais usadas são centímetros e metros, ok? Questão, tá? Um exemplo. Olha aqui esses segmentos. O AB 4 centímetros, o CD 6 centímetros e o EF 8 centímetros e GH 12, ou seja, dá os quatro segmentos. Eu quero saber se eles nesta ordem formam uma proporção, ou seja, divisão de 4 por 6 é igual a divisão de 8 por 12. Como é que fica isso? O AB é 4 sobre 6 e o EF é o EF sobre GH é 8 por 12. Dividindo tudo por 2 fica 4 sobre 6 também, ó. Segunda aqui, a segunda razão, ó, quando simplifica por 2, também dá 4 sextos, tá certo? Então realmente é verdade, né? 4 sextos é igual a 4 sextos. Ou seja, essa razão é igual a essa. Escrevemos dessa forma, tá?
Então isso é uma proporcionalidade entre os segmentos. Outro exercício. Tá aqui os 4 segmentos, nesta ordem são proporcionais, a questão já afirma, ok? Então vocês têm que igualar na ordem correta. Diz que o A tem 5 centímetros, o MN 15, o PQ 4, vamos achar o XY. Vamos encontrar o XY, é o nosso X da questão. Se são proporcionais, poderemos colocar na seguinte proporção: o AB sobre MN e o PQ sobre XY. Os valores de AB coloca no canto dele, o MN também, o PQ também e o XY é o que a gente quer achar, é a nossa incógnita. Então fica o seguinte: o AB sobre MN é 5, nessa parte aqui, ó, 5 sobre 15, ou seja, 1/3, certo? Já o PQ sobre Y, PQ sobre XY, tem que ser igual ao AB sobre MN. Então pega essa fração e iguala com PQ sobre XY. O PQ é 4, tá aqui, ó. Multiplica assim, meu povo. 4 vezes 3, 12. 1 vez segmento XY, XY. Então o tamanho do segmento XY é 12 centímetros. Não é nada mais que a aplicação das proporções. E vocês já viram muito isso. A medida do segmento XY é 12. Feixe de retas paralelas. Quando é que retas são paralelas? Quando não possuem pontos comuns, certo? Então isso aqui são duas retas paralelas, RS, está aqui a simbologia, ok? Agora um feixe, né, são várias, ó. RSMN, todas 4 aqui são paralelas entre si. E essa reta que está cruzando esse feixe é chamada de transversal T. Transversal é uma reta que corta. Ela corta, nesse caso aqui, essa sequência de paralelas, né? RSMU. Então existem as paralelas e existem as transversais. Então esses são os primeiros conceitos que vocês devem saber para aprender o Teorema de Tales. Aqui é a simbologia, né? RSMU são paralelos entre si, é um feixe, e a reta T corta todas, ela é chamada de transversal. Propriedade do feixe de retas paralelas. Quando a gente pega uma sequência de retas paralelas A, B, C e D, eu passo uma transversal e eu passo outra transversal, esses segmentos são proporcionais, minha gente. Como assim? Vou dizer já já. Ó. Aqui. Esses triângulos eles são iguais, tá bom? Quando eu traço aqui uma paralela, se eu aplicar aqui os ângulos, né, determinados por duas retas e uma paralelas e uma transversal, eu vou obter o seguinte, né, correspondência entre esses dois, então são iguais. E aqui eu vou também obter correspondência, tá? E esses dois pedaços, se eu disser que são iguais, então eu vou verificar que esses outros dois aqui, ó, o MN e o NP também são iguais, tá bom? Então aqui tem uma série de transformações, né? Aqui tem a gente usa as congruências para poder tirar a prova de que esse tamanho é igual a esse tamanho, e esse é proporcional a esse, e esse é proporcional a esse. Enfim, eu não vou entrar muito aqui nesse assunto, porque vai demorar muito o vídeo. O propósito aqui é que vocês aprendam a aplicar o Teorema de Tales, tá bom, meu povo? Então vamos lá, eu vou ensinar bem direitinho. O Teorema de Tales, ele vai ser basicamente o seguinte: eu tenho 3 retas ou mais que são paralelas, ó, e eu preciso de 2 transversais, uma T e uma M. O que é que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales nos informa que quando, né, acontece isso, né, de 2 transversais, cada uma cruzar essas paralelas, vai formar segmentos proporcionais. Ou seja,
eu vou ter o seguinte: a divisão desse pedaço por esse pedaço é igual à divisão desse pedaço por esse pedaço, tá bom? Tá aqui, ó, AB sobre BC, tudo desse lado, MN sobre NP, tudo desse lado, certo? Então essa é a propriedade que diz que se chama Teorema de Tales. Porque de onde é que veio isso? Graças a essa demonstração aqui, ó, que nos informa que um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes a outra transversal. Então o Teorema de Tales vai mais além. Ele mostra que os segmentos não precisam ser congruentes, só precisam ser proporcionais, tá? Então não esqueçam. Dividam esse pedaço, ó, peguem sempre um lado da reta, né? Essa reta T, esse pedaço sobre esse pedaço é igual lá na reta M, esse pedaço, né, que é correspondente a esse, escrevam sempre na ordem, tá? Pegou nessa ordem aqui do lado esquerdo, pega na mesma ordem do lado direito, não alterem a ordem porque dá errado. Então AB sobre BC é igual a MN sobre NP. Vamos ver um exemplo prático. Então, um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Tá aqui, forma uma proporção. Questão: quais os possíveis valores que a medida x pode assumir na figura abaixo? Olha aqui, ó, não tem as letras nem A, nem B, nem C, tá bom? Mas isso não tem importância. São os tamanhos que a gente está vendo aqui, ó. O x, tá? E esse tamanho daqui para cá é x mais 2. Esse daqui para cá é 2x mais 4 e esse aqui é 25. Eu tenho que fazer a proporção do jeito que foi ensinada, tá? Eu posso fazer o seguinte: todo mundo desse lado, eu posso fazer x sobre x mais 2. Só que do outro lado lá eu faço 2x mais 4 sobre 25. Mas também tem outra proposta de vocês fazerem os que estão de frente, tá? Eu vou fazer esse segmento aqui, ó, que está de frente para esse. Não altera nada, é a mesma coisa. X sobre 2x mais 4, é um de frente para o outro. E depois 2 mais x de frente por 25, né? É sobre 25, esses dois aqui. São dois pares, tá? Divisão desse por esse que está de frente e a divisão desse por esse que está de frente. As paralelas são a fronteira, são o limite. Então como é que fica? X dividido por 2x mais 4, tá aqui, ó. Primeira parte de cima. Igual a x mais 2 dividido por 25, tá aqui. Multiplicando assim, ó, vocês vão encontrar essa equação aqui do segundo grau, ok? Resolvendo aqui, ó, tá aqui ela na forma reduzida. Aí resolvendo o delta 225, o x é dois valores, 8 ou essa fração aqui, 1/2. Só que 1 dividido por 2, ó, é 0,5. Então esse processo eu não vou precisar mais ensinar, vocês têm que saber resolver a equação do segundo grau, ok, meu povo? Olha essa é bem complicadinha, né? Aqui vocês têm que fazer o seguinte, vocês vão ter que somar x mais y, tem que descobrir x. X é tudo isso aqui, o 4 é só esse pedacinho, o 8 é só esse pedacinho, o y é só esse pedaço, o 10 é esse pedaço e aqui também é 10, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer para vocês entenderem esse desenho? Vou separar aqui, ó, vai ficar assim agora, ó. Vocês entenderem, o A, o B, o C e o D. Então, aqui é o A, aqui é a B, reta C, reta D, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou olhar só para essa transversal aqui, ó, que eu tô fazendo assim, tá bom? Fazer ela bem aqui, vou afastar mais um pouco. Então daqui para cá é x, eu já sei, né? Depois esse pedacinho aqui é 4, tá bom?
e o restante é 10. Então estou separando para vocês visualizarem melhor. Agora eu vou desenhar essa transversal aqui, ó, mais lá em cima, tá bom? Mais lá em cima. Tá, eu tirei uma do cruzamento com a outra. Aí aqui é Y, aqui é 8 e aqui é 10. Bom. Aí eu vou fazer, né? Eu escolho, eu quero achar logo Y. Y sobre 10. Bom, Y sobre 10. Y sobre 10 é igual a 8 sobre 4. Nessa ordem e nessa ordem, tá bom? Vou apagar aqui para vocês verem agora. Foi pego assim, ó. 4 sobre 8. Tá? Porque esse desenho aqui apagou, mas não tem problema não. 4 sobre 8. E Y sobre 10. Mas aqui achou logo o valor de X, tá bom? Não tem problema não, tá bom? Olha o que é que foi feito aqui. 4 sobre 8, um de frente para o outro, tá bom? Estão vendo? Um de frente para o outro. Aí, de onde é que sai esse 4 menos, esse X menos 4? Ora, se tudo aqui é X e esse pedacinho é 4, então esse pedacinho é tudo menos 4. Então tudo não é X, X menos 4, esse pedacinho, tá bom? Tudo é X, um pedaço é 4. Esse pedacinho aqui é tudo menos 4. Então é X menos 4. Aí quem é que está de frente para X menos 4? 10. Então achando o valor de X, tem que multiplicar assim, tá? Equação de primeiro grau, passa tudo para um lado, X igual a 9. O Y é o que eu falei, né? 8 sobre 4, ó, 8 sobre 4, Y sobre 10. 8 sobre 4, Y sobre 10. Por que é diferente, tio? É diferente porque vocês não estão visualizando direito, ó. 1, 2, 3. Eu vou botar essa reta bem aqui e essa outra eu trago para cá. Aí vocês vão encontrar aqui o 8, o Y, tá bom? E embaixo aqui eu vou ter quem? O 4 e o 10. E aqui é o 10. Por isso que é 8 sobre 4, Y sobre 10. Aqui é a reta A, B, C, D. Tá bom? Multiplicando em cruz, obtemos que o Y é 20. Vou somar 9 mais 20. Quanto é X mais Y? 29. Tá bom? Agora, como é a questão do teorema de Tales nos triângulos? Olha, para os triângulos ele vai seguir da seguinte forma. Eu vou ter um triângulo, ó. Aí esse triângulo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma reta paralela, tá? A esse triângulo, paralela à base, essa parte aqui, ó. Esse lado, essa reta é paralela, tá? Ao lado de baixo. Aí se eu traçar outra paralela aqui, ó, aí eu vou ter agora o teorema de Tales, porque uma reta, duas retas, três retas. As transversais vão ser os lados, tá bom? Então, ó, como é que vai ficar? Ó, outra paralela, né? S, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí aqui é o teorema de Tales. As transversais é daqui para cá, AB, e a outra transversal é a AC, que são justamente os lados do triângulo. Então, eu vou fazer isso sobre isso. É igual a isso sobre isso. Então, como são paralelos, pelo teorema de Tales, AM sobre MB é igual a AP sobre PC. Então, o que é que diz aqui essa aplicação? Que toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos, né? O ponto aqui M e P, no caso, determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais.
porque é a mesma construção de Tales, só vai mudar que as transversais vão se encostar e formar um triângulo, ok, meu povo? Aplicação já já. Calcular essa medida x. Olha para o triângulo, olha para a proporção e olha para a informação que tem nesse outro triângulo. Então o que é que queremos ter? Ó? O AM, no caso aqui AM, o AM é o AR, né? Ó? O AM é o mesmo AR, é 2x. O BM ou MB, né? É o x, então aqui é RB. De A até P é a mesma coisa aqui embaixo de A até S, é x mais 4. E o restante, né, x mais 1, como se fosse o PC. Então, que é pelo teorema de Tales, ó, 2x sobre x é igual a x mais 4 sobre x mais 1. Por que eu estou dizendo teorema de Tales? Porque a questão já diz que essa reta, né, essa reta RS é paralela à reta BC. Então, se eu traçar outra paralela aqui, ó, eu vou aplicar o teorema de Tales. Então, aqui, ó, multiplica em cruz, tá bom? Aqui eu tenho que aplicar distributivo, o chuveirinho. Aqui também tem um chuveirinho. Aí eu vou encontrar essa equação de segundo grau incompleta em C, tá? Aí quando eu resolvo, né, aí eu vou achar o zero e a solução 2. É lógico que eu vou escolher a solução 2, né, porque se o x for zero, então esse triângulo aqui, ele não tem lado, né? Que aqui seria zero e aqui seria zero. Como é que um triângulo tem lado zero? Não existe isso, tá certo, pessoal? Questão a ser resolvida aqui. Vocês vão fazer o seguinte, tá? Essa figura ela tá torta, mas vocês vão fazer da seguinte forma. Eu posso aqui rodar ela. Se eu rodar ela, ela vai ficar assim. Meio estranho, mas vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Aí tem uma reta aqui. Aqui é o A, né? Aqui é o C. E aqui é o B. Aí aqui é o E. E aqui é o D. Eu estou girando a figura. De A até E, x mais 1. De A até D, 3. De D até B, x. E por fim, 4. Tá bom? Aí eu aplico o teorema de Tales, ó. 3 sobre x mais 1 é igual a x sobre 4. Equação de segundo grau de novo, completa, né? Quando calculo o delta 49, quando acho as raízes 3 ou menos 4. Ou seja, só escolhe o 3, porque não vamos escolher valor negativo para comprimento, tá bom? Então, o valor desconhecido é x, ou é 3. Então, quanto é que seria o tamanho AB daqui para cá? 3 mais 3, seria 6. E esse 4 mais 4 seria 8, né? Porque 3 mais 1, 4. Então, não é difícil, meu povo. Pessoal, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Vocês irão aplicar todos esses conhecimentos no livro de vocês nas seguintes páginas: 164, 155, 165 e 168. Vão fazendo devagar, tá? Porque a gente precisa terminar o módulo, mas eu que estou indo correr atrás para terminar esse módulo, mas vocês podem se tranquilizar que a gente vai conseguir, tá bom? E cobrar na prova só o essencial. Eu não vou cobrar algo que esteja fora da capacidade de vocês em relação ao tempo. Nosso tempo vai ficar bem corrido por conta dos conteúdos.
mas eu irei cobrar só o necessário. Então tenham uma boa tarde, tá bom? E fiquem com Deus, nono ano.